Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo com a gente. E hoje, olha só, o tema que você escolheu para a gente se aprofundar é central para a vida espiritual, algo que está tipo no DNA da nossa fé pentecostal e que também encontra um eco forte na sabedoria do Midrash, a oração. E para essa jornada a gente tem um guia incrível, o clássico A Arma da Oração, do A.M. Bounds. A missão aqui é garimpar as ideias mais poderosas, os insights mais preciosos desse livro, de um jeito que alimente, sabe, de verdade, a sua busca por uma compreensão mais profunda, mais rica, mais prática da oração. É um prazer enorme estar aqui para mergulhar nesse tema tão fundamental com você. E para quem está nos acompanhando, a gente espera que essa conversa, essa troca, seja como descobrir uma chave, sabe? Uma chave que abre portas para uma experiência mais profunda, mais intensa com Deus através da oração. É isso aí. E para deixar claro, essa conversa aqui vai ser dinâmica, informal. A gente, dois teólogos pentecostais, também estudiosos do Midrash, vão compartilhar perspectivas às vezes diferentes, mas que se complementam para iluminar esse tema tão importante. Vamos juntos desvendar os princípios da oração eficaz, entender como Deus se move, como ele age quando a gente clama, a necessidade urgente de ter homens e mulheres que realmente colocam a oração em primeiro lugar, a visão de Deus sobre essa prática e, no fim, pensar sobre aqueles cristãos que, infelizmente, deixam a oração de lado e a importância e o papel fundamental da oração no ministério. Preparem-se, porque vai ter muito insight teológico, exemplos da Bíblia que inspiram e, claro, aplicações práticas para fortalecer sua vida espiritual. Para começar essa imersão, que tal a gente se debruçar sobre uma frase logo no comecinho do livro que já impacta? Nunca devemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa este mundo. Ele não é um Deus ausente. O que essa verdade fundamental, muda na sua forma de entender, de praticar a oração? O que te faz pensar? Cara, essa frase pra mim, ela muda tudo. É como se a gente pensasse em Deus como alguém distante, a oração virasse só palavras, um hábito vazio. Mas se a gente crê de verdade que ele está no controle, que ele está governando, que seus olhos estão em todo lugar, como diz em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, aí a oração se transforma em um diálogo real, sabe? Uma conexão direta com aquilo que tem o poder sobre tudo. É forte isso. É bem por aí mesmo. O Bounds, ele coloca a gente logo de cara, frente a frente, com a realidade de um Deus que não só pode, mas quer, deseja profundamente intervir na história, na nossa vida. E a oração, nesse contexto, deixa de ser tipo uma tentativa de alcançar alguém distante e se torna o meio, o caminho que ele mesmo criou para essa intervenção acontecer. É como se Deus tivesse dado pra gente, seres humanos, esse poder incrível. Tocar o céu através da oração e influenciar a terra. E aí já surge um ponto central que o Bounds bate muito, a importância da oração, tanto para Deus, no seu relacionamento com a gente, quanto para nós mesmos. Ele fala que o fracasso na oração, inevitavelmente, vai levar ao fracasso em tudo. É forte, né? O que você acha? Com certeza. E é um impacto necessário para despertar a gente. Se a oração é esse elo, essa ligação vital com a fonte de todo auxílio divino, então negligenciar a oração é como se privar desse auxílio, dessa ajuda que só Deus pode dar. O Bounds argumenta, com base no que a gente vê na Bíblia, que se a gente ama a Deus de verdade, a oração vai ser uma expressão natural desse amor. E a falta dela pode ser um sinal de alerta de um coração frio, distante de Deus. A grande questão aqui é que deixar a oração de lado não é só uma falha pessoal, mas pode, de verdade, limitar a ação de Deus no mundo. E ele não para por aí, né? Ele conecta a oração com a força, com o crescimento de todas as virtudes cristãs. O amor, a fé, a esperança, a paciência. Tudo isso murcha, enfraquece, se a gente não alimenta com a oração. É como se a oração fosse a seiva, o alimento da vida cristã. Sem dúvida. E é incrível como ele amplia essa necessidade não só no nível pessoal, mas para os propósitos de Deus no mundo. A argumentação dele é que os planos de Deus, de certa forma, são condicionados pela oração. Que os grandes movimentos de Deus na história sempre tiveram uma ligação profunda com momentos de muita oração do seu povo. A presença de Deus, a manifestação do seu poder estão ligadas à oração fervorosa daqueles que o buscam. E aí que a coisa fica interessante mesmo, essa ideia de que a oração afeta os planos, os propósitos de Deus. Para algumas pessoas isso pode soar até um pouco, sei lá, arrogante, né? Como se a gente, seres humanos limitados, pudesse influenciar a vontade de Deus. Sim, mas o Bounds não está dizendo que a gente manipula Deus. O que ele mostra é um Deus que escolheu trabalhar junto com a gente através da oração. Ele colocou a oração como uma força ativa, um meio concreto para ir agir no mundo. É como se agir dá. Ele dissesse, eu tenho um plano, mas eu quero que vocês participem desse plano através da oração. É importante entender que essa obrigação de Deus não é uma imposição, sabe? Mas um reflexo da sua fidelidade, aliança com a humanidade e o seu desejo de cooperar com a gente, como a Bíblia mostra em várias passagens. E aí ele usa exemplos bíblicos para ilustrar isso. A libertação de Israel do Egito, que começa com o clamor, com a oração do povo, a súplica de Ana, que gera um movimento de oração e o nascimento de Samuel.
mulheres e homens de oração sendo peça-chave nos planos de Deus. A história da Ana é emocionante. Uma mulher no meio da dor, da angústia, mas com a fé firme, derrama o coração em oração, pedindo um filho. E essa oração não só muda a história dela, mas impacta uma nação inteira, trazendo um profeta como Samuel. É a força da oração sincera, persistente. Sabe, algumas traduções do Midrash, elas destacam a força do silêncio da Ana em contraste com as outras pessoas no templo. Uma lição profunda de devoção. E o Belns lembra a gente, Deus colocou esses relatos da Bíblia sobre a oração para mostrar que as orações dos santos são um fator decisivo na realização da obra de Deus. Quando a igreja ora, a causa de Deus avança. Quando a igreja falha na oração, o resultado é o declínio. A prosperidade espiritual é fruto da oração. E essa é uma verdade que ecoa, que ressoa na história da igreja. Os grandes líderes espirituais de todas as épocas foram pessoas de oração. A oração era o motor, o combustível dos ministérios deles. A conexão com Deus que permitia que ele agisse com poder através deles. Eles reconheciam que dependiam totalmente de Deus e buscavam nele, através da oração, sabedoria, direção e força. E é interessante como ele fala da prioridade da oração, até em relação às atividades da igreja. Ele usa o exemplo dos apóstolos, que escolheram se dedicar totalmente à oração e ao ministério da palavra, delegando outras tarefas. Estar ocupado demais para orar não é só o começo do fim para a vida espiritual, mas estraga tal serviço que já foi feito. É um tapa na cara, né? A mensagem é clara. Nenhuma atividade, por mais importante que pareça, pode tomar um lugar da oração. A oração não é um extra no nosso serviço a Deus, é a base, o fundamento de tudo. Deixar a oração de lado é, no fundo, tirar Deus da equação. E ele toca num ponto bem delicado, a falta de oração em família. Ele vê isso como um dos motivos, uma das causas do esvaziamento das reuniões de oração nas igrejas. É como se a correria, as demandas da vida moderna, estivessem empurrando a oração para escanteio, quando ela deveria ser a nossa prioridade número 1. É um alerta para a gente repensar as nossas prioridades, né? Se nem os afazeres da igreja deveriam atrapalhar a nossa vida de oração, imagina as coisas do dia a dia. O Bounds nos chama para sermos homens e mulheres de oração, conectados com Deus, com seus planos, e ele age com poder através daqueles que oram. É oração persistente, né? Ele fala como ela sempre vence, usando o exemplo de Moisés intercedendo por Israel, Daniel orando mesmo com aquele decreto. E a oração de Daniel foi crucial para reverter a situação. Isso mostra a força da oração consistente, direcionada com propósito. Exatamente. Não é aquela oração vaga, sem foco, mas um clamor específico, direcionado para um Deus que pode todas as coisas. O Daniel não se intimidou com as circunstâncias, confiou em Deus e viu a intervenção divina. A oração dele foi decisiva para derrotar aquele decreto injusto. E isso nos leva para a segunda parte importante do livro, Deus em ação. O Bounds afirma, sem rodeios, que Deus se submeteu à lei da oração, se comprometendo a responder. A oração é o principal meio pelo qual ele age através da gente para realizar seus planos de salvação. Nossa, que declaração poderosa! Deus, o Todo-Poderoso, soberano, se coloca na posição de responder à oração. Ele estabeleceu a oração como um canal de comunicação, uma via de mão dupla entre o céu e a terra, para que seus propósitos se cumpram. E a consequência disso é séria. A falta de oração afasta Deus dos acontecimentos do mundo, impede que ele haja. Deixar de orar é, de certa forma, negar o próprio Deus. É forte isso. Sim. Se a oração tem esse poder de mover Deus, de levar ele a agir, a falta dela, logicamente, resulta em inação. O Bounds mostra um Deus que quer, que anseia por agir em nosso favor, mas ele espera o nosso clamor, nossa busca em oração para liberar seu poder, para transformar. Ele age em favor daqueles que nele esperam, como diz Isaías, capítulo 64, versículo 4. E ele coloca Jesus como o maior exemplo de alguém que se entregou à força da oração. As promessas de Jesus em João, capítulos 14 e 15, estão ligadas à nossa união com ele, ao nosso orar em seu nome. Com certeza. A vida de Jesus foi marcada por momentos de intensa oração. Ele sabia da importância dessa conexão com o Pai para realizar seu ministério, sua missão. E ele nos ensina que essa mesma força da oração está disponível para nós. E a promessa de Deus, o Bounds destaca, depende da oração. A ação de Deus avança na medida em que a força da oração é usada pelo seu povo. Ele cita Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7, onde Deus coloca sentinelas que não devem se calar até que Jerusalém seja estabelecida. A oração como condição para o triunfo do Evangelho. É como se a oração fosse o motor da obra de Deus aqui na Terra. Orações fracas, superficiais, enfraquecem o poder de Cristo, enquanto orações fervorosas, persistentes, liberam esse poder para mudar vidas, impactar o mundo. E a oração coloca a obra de Deus nas mãos dele, mostrando nossa dependência total. O Bounds define a oração como fé em repouso, mas também em ação, independência e obediência a Deus. É por isso que ele valoriza tanto a oração. Que definição incrível e completa, né? Não é só pedir passivamente, mas um ato de fé que nos coloca em movimento, confiando em Deus, em sua provisão, em sua direção, se submetendo à sua vontade. Todo movimento genuíno para levar o evangelho adiante, o Bounds afirma,
deve ser gerado e inspirado pela oração. Em todos os grandes avivamentos, em todas as manifestações do poder de Deus na história, a oração sempre esteve presente, como uma condição fundamental. É como se a oração fosse o berço dos planos de Deus para a terra. Antes de qualquer grande obra, é preciso um tempo de gestação na oração, buscando a direção, o poder de Deus para que as coisas aconteçam. E essa é uma ideia poderosa que ele coloca. Deus considera a oração idêntica em força e poder a conclavo. Ele mesmo, convidando aqueles que oram a, de certa forma, ordená-lo em favor da sua causa. É como Isaías, capítulo 45, versículo 11, onde Deus se coloca à disposição da oração do seu povo. É uma linguagem que nos desafia, mas que mostra a profundidade da parceria que Deus quer ter com a gente. Ele nos convida a apresentar nossas necessidades, a clamar, e ele se compromete a agir em resposta às nossas orações. A história de Abraão intercedendo por Sodoma é um exemplo disso. O Bounds mostra como a oração pode influenciar, até mudar os propósitos de Deus. A oração de Abraão não era uma formalidade, mas um apelo, um clamor do coração. E a sequência de intercessões do Abraão revela a humildade dele, mas também a ousadia, a persistência. Ele argumenta com Deus, com base na justiça e na misericórdia de Deus. E Deus, em sua graça, responde, mostrando que ele se move pelo clamor dos seus servos. A conclusão a que o Bounds nos leva é: Deus precisa da oração, e a gente também. A oração é indispensável para que Deus haja, para que ele se manifeste. Não orar é desobediência. A oração é condição para receber a graça, a salvação. É um chamado à responsabilidade. Deus nos convida à oração. Ele espera a nossa participação ativa nos seus planos. Negligenciar a oração é perder esse privilégio e impedir que a graça de Deus se manifeste. E ele ainda lembra de Jó, mostrando como Deus agiu em favor dos amigos de Jó, em resposta à oração dele. E da visão em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, que mostra o interesse dos anjos nas orações dos santos. Homens e mulheres de oração são essenciais para Deus. Esses exemplos bíblicos reforçam a ideia de que a oração não é só algo pessoal, mas um fator que influencia os acontecimentos, que libera o poder de Deus no mundo. Chegamos então à terceira parte da nossa conversa. A necessidade de homens e mulheres de oração. O Bound pede pessoas cuja fé, orações e estudo da palavra sejam vivos e estejam gravados no coração. A fidelidade do púlpito à Bíblia é essencial. Num tempo de tanta confusão doutrinária, de relativismo, a necessidade de homens e mulheres firmados na palavra, inflamados pela oração, nunca foi tão urgente. Pessoas que conhecem a Deus e proclamam a verdade com convicção e poder. Precisamos de gente batizada com espírito de oração para levar mensagem de salvação. A igreja precisa de pessoas de oração para enfrentar as crises. Gente que teme a Deus, cheira o Espírito Santo, que valoriza Cristo mais que a própria vida. Esses homens e mulheres de oração são a resposta da igreja aos desafios do nosso tempo. São aqueles que aprenderam a se humilhar em oração, reconhecendo sua dependência de Deus e encontrando nele a força, sabedoria para vencer. O Bounds chega a dizer que homens e mulheres de oração são os verdadeiros religiosos, os únicos que podem representar Deus e influenciar Ele através da oração. O Espírito Santo habita em atmosfera de oração e não desce sobre quem não ora. É forte, né? Mas é pura verdade. A oração é o canal da presença, do poder do Espírito Santo. Sem ela, a gente fica sem a unção, sem a força de Deus. Não tem substituto para homens e mulheres de oração. Dinheiro, influência no mundo, nada disso basta. A vida da obra de Deus está nos que oram. Recursos, talentos, tudo isso é importante, mas sem a força da oração fica vazio. A oração, o coração da obra de Deus, a fonte da vida, da transformação. Os apóstolos, responsáveis pela igreja primitiva, eram pessoas de oração. Priorizaram isso. Deus confia seus interesses aos que oram. Pessoas espirituais são pessoas de oração. A piedade floresce no quarto de oração, que é o jardim da fé. O exemplo dos apóstolos serve pra gente, né? Eles sabiam a importância da oração e dedicavam tempo a isso. O quarto de oração é o lugar onde a gente cultiva a fé, se fortalece, encontra Deus. Eles não deixavam nada consumir o tempo da oração. A palavra que eles pregavam tinha poder, porque eles eram revestidos de poder através da oração. A semente da palavra, para germinar, precisa ser regada com a oração. A oração não atrapalha o serviço a Deus, pelo contrário, ela é o combustível. A palavra que é pregada com poder é aquela que foi nutrida na oração. Os apóstolos eram mestres da oração e ensinavam isso para os discípulos, para que o reino de Deus avançasse. Jesus, o líder que Deus escolheu, foi um exemplo de oração. Suas campanhas, seus milagres, tudo era fortalecido por noites de oração. Jesus, nosso exemplo, orava. Se ele, sendo filho de Deus, via a necessidade da oração, imagina a gente, os momentos dele com o Pai eram cruciais para o seu ministério, para cumprir a vontade de Deus. A oração abriu os céus, impulsionou os milagres, os ensinamentos. A oração no Getsemane preparou o caminho para o Calvário. Todos os seguidores de Jesus que aproximaram Deus do mundo foram pessoas de oração.
A oração abre o caminho para o poder de Deus agir na nossa vida, no nosso ministério. Quem fez a diferença na história da fé foram pessoas que priorizaram a comunhão com Deus através da oração. O segredo dos homens e mulheres de oração é o coração voltado para Deus, a comunhão com Ele, o foco nos seus planos. Quem busca a Deus de todo o coração alcança uma posição especial, marcada pela paixão por Deus, pelo céu, e a oração é o fator principal. A oração é a expressão de um coração que busca Deus de verdade. É nessa busca sincera que a gente experimenta a presença de Deus, que a gente é transformado, moldado à sua imagem. A consagração de muitos filhos de Deus foi resultado da oração buscando os tesouros da graça. A oração é a escada de Jacó, que nos leva para cima espiritualmente. Pessoas de poder espiritual sempre valorizaram a oração, dedicando tempo para estar a sós com Deus. A oração não é mágica, é relacionamento com Deus. Exige tempo, dedicação, e é nesse lugar secreto que a gente encontra força, graça para viver uma vida que glorifica a Deus. Os apóstolos eram pessoas de oração e deixaram esse exemplo para a igreja. A oração é marca da liderança apostólica, espiritual. A igreja precisa de líderes que sejam, antes de tudo, pessoas de oração. Paulo, em Timóteo, fala da necessidade de homens de oração como líderes, pessoas que oram sempre. Líderes que não oram são como generais que não se comunicam com a base. É fracasso na certa. A oração é essencial para a liderança, para conectar o líder com Deus, para receber orientação, força, sabedoria. Deus precisa de líderes na igreja que orem, pessoas que tenham a vida marcada pela oração. Isso nos leva para o nosso quarto ponto, a necessidade que Deus tem de homens e mulheres que oram. Interessante isso, né? Né? Não é só que a gente precisa orar, mas Deus, no seu plano, escolheu depender da nossa oração para realizar seus propósitos. Líderes que oram são essenciais para manter a igreja nos trilhos, alinhada com Deus, pronta para ser usada por Ele. Líderes que não oram criam um ambiente fraco espiritualmente. A igreja não é espiritual por si só. A igreja ser espiritual depende da busca por Deus, da oração. Líderes que não oram enfraquecem a igreja. A igreja não precisa de dinheiro ou inteligência em primeiro lugar, mas de pessoas de oração. Líderes religiosos deviam ser avaliados por sua vida de oração. Quem representa Deus precisa ser alguém que ora. Sem oração, é derrota na certa. Com oração, o sucesso vem. O que define um líder espiritual não é dinheiro ou inteligência, mas a vida de oração. Quem representa Deus precisa ser, antes de tudo, alguém que ora. A oração devia ser a marca de quem serve a Deus. Jesus ensinou a buscar a Deus em oração, no secreto. Quem fez a vontade de Deus aqui foram pessoas de oração. Dias de oração são dias de comunhão com Deus. A oração em secreto é a base da vida espiritual. Foi no secreto que Jesus se fortaleceu. E quem quer fazer a vontade de Deus precisa buscar essa intimidade com Ele. A causa de Deus não sofre por falta de poder, mas por falta de gente que saiba orar. O plano da salvação está ligado à oração. A oração é a força, a inspiração da vida. Nossa vida espiritual se mede pelo nosso quarto de oração. Sem oração, a gente morre espiritualmente. O poder de Deus é infinito, mas Ele escolheu agir através da oração. Nossa vida espiritual depende da oração. Sem ela, a gente entra em declínio. Para orar de verdade, a gente precisa de um coração cheio de amor, de pureza, de santidade. Muita gente não ora porque está muito envolvida com as coisas do mundo. Mãos santas significam uma vida limpa, sem pecado e orações sinceras. A oração verdadeira vem de um coração que está em sintonia com Deus. Pecado não confessado, coração dividido, isso tudo impede nossa oração de chegar a Deus. Precisamos de mais gente que ore de verdade, gente através de quem Deus possa agir, como John Fletcher. E isso nos leva ao nosso quinto ponto, os cristãos que não oram. É uma realidade triste que o Bounds coloca. Ele fala da necessidade de cristãos que não só falem de fé, mas que vivam a fé, que tenham uma vida de oração. Precisamos de gente de negócios que conduza seus trabalhos com a mente de Cristo, com o espírito de oração, colocando Deus em tudo. O ambiente do nosso quarto de oração precisa estar presente no nosso trabalho, na nossa vida. A fé não pode ficar só na igreja, no domingo. Ela tem que estar em tudo que a gente faz. E a oração é o caminho para trazer Deus para o nosso trabalho, para os nossos negócios. As pessoas do mundo podem achar que a oração não funciona nos negócios, mas Paulo mostra que ela é importante sim. A oração é um dos principais negócios da vida cristã. Quem ora é um agente de Deus aqui na terra com uma missão a cumprir. A oração não é fuga da realidade, mas sim mergulhar na realidade com a visão de Deus. Somos embaixadores de Cristo aqui e a oração é a nossa conexão com o céu. A gente precisa orar pelos outros também, não só por nós mesmos. A oração egoísta não vai para frente. A compaixão leva à intercessão. Paulo fala que quem está em posição de liderança precisa se dedicar à oração. Nada substitui a oração. Orar pelos outros é como o coração de Deus em nós. Orar por quem lidera é essencial para o bem de todos, para o reino de Deus avançar. Quem governa, quem lidera na igreja precisa ser alvo das nossas orações. Devemos orar por todos, porque Deus quer que todos sejam salvos.
A gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus. A gente deve orar por todos, sem importar quem são, o que fazem, porque Deus quer que todos sejam salvos, que todos conheçam a verdade. Orar por todos é desejar uma vida de santidade, de dignidade, buscando ser como Jesus e influenciando os outros. Paulo diz pra gente orar levantando mãos santas, sem ira nem discussões, com o coração puro, sem dúvidas, crendo na palavra. A nossa oração mostra como está nosso coração. Raiva, dúvida, brigas, isso tudo atrapalha a nossa oração. A gente precisa se aproximar de Deus com o coração limpo, com fé, confiando nas suas promessas. Deus se importa em responder às nossas orações, em suprir nossas necessidades. A oração é pra gente por inteiro, corpo, alma e espírito. E chegamos ao nosso 6º ponto. A realidade de que existem poucos homens e mulheres de oração hoje em dia. É verdade, o Bounds fala disso. Apesar da Bíblia mandar a gente orar sem cessar, quem se dedica à oração de verdade é uma raridade. A Bíblia não cansa de mandar a gente orar. Será que os cristãos de hoje oram como deviam? Será que a oração tem o lugar que merece nas igrejas? A gente precisa orar o fervor com o coração, com força, com fogo, com persistência. A indiferença, a falta de foco estragam a oração. A gente precisa ser específico, urgente quando ora. A oração sempre foi importante, desde antes de Jesus. Os líderes do passado eram homens e mulheres de oração. Deus se revelou através da oração. Jesus orava sempre. Jesus nos ensinou com a vida dele a importância da oração. Ele sabia que estar com o Pai era essencial para o seu ministério, para fazer a vontade de Deus. A era do Espírito Santo é uma era de oração no sentido mais profundo. As possibilidades são infinitas e a necessidade é enorme. A gente precisa de uma geração de pessoas de oração para que Deus faça grandes coisas. Deus é limitado em nós, pela nossa falta de fé, pelas nossas orações fracas. O Espírito Santo e a oração andam juntos. É orando que a gente abre espaço para o Espírito agir, liberando o poder de Deus para mudar o mundo. A gente precisa de cristãos que busquem a Deus sem parar, com sede da sua glória, insatisfeitos até que o mundo inteiro conheça Deus. A gente precisa de gente que ore e libere o poder de Deus. Deus espera ser movido pelas nossas orações. Deus quer que a gente clame a Ele, que a gente leve para Ele nossas necessidades, nossos desejos. Ele está pronto para agir quando oramos com fé. A fé é o que move a oração. Sem fé, não tem como agradar a Deus e nem orar de verdade. Não dá para separar o pregador e os membros da igreja. A igreja só vai ser cheia de Deus quando os bancos estiverem cheios de gente que ora, que lidera com oração. Orar não é só responsabilidade do pastor, do líder. Todos somos chamados a ser pessoas de oração, para que a igreja seja forte. Deus sempre começou seus movimentos através de pessoas de oração, como Abraão, que tinha uma vida de oração, e família, sozinho. A oração é meio que Deus usa para se revelar. Deus governa a igreja através de pessoas de oração. Quando a oração para do governo de Deus, é afetado. A história da Bíblia mostra que Deus usa pessoas de oração para realizar seus planos. A oração é o canal para recebermos revelação de Deus, para experimentarmos seu governo na prática. Jesus foi o maior exemplo de líder que orava, e ele nos incentiva a buscar Deus em oração. Os momentos mais importantes da vida dele foram marcados pela oração, como a transfiguração. Se a gente orasse mais, teremos mais vidas transformadas. A salvação depende de gente que ora, mas a igreja de hoje esqueceu disso. Precisamos voltar ao exemplo de Jesus e de Paulo, que priorizavam a oração. Jesus é nosso modelo em tudo, inclusive na oração. A vida de oração dele nos inspira a buscar mais a Deus. A transformação que a gente quer começa com uma oração sincera. E chegamos ao nosso 7º ponto. O ministro e a oração. O verdadeiro ministro é um homem de oração que ora mais que os outros. Ministros que não oram, coitados. O ministro molda a igreja. A responsabilidade do líder espiritual é grande. Ele precisa ser exemplo, buscar a Deus em primeiro lugar, orar pelo povo. A oração faz parte da vida do ministro. E como? Profetas que oram são raros. Os líderes em Israel sempre precisaram orar. Os ministros devem buscar a Deus em oração, sabendo do peso do chamado deles. Pregadores que oram são os mais corajosos, os mais verdadeiros. O ministério verdadeiro nasce da oração. Quem prega com unção, com poder, é quem busca a Deus em oração. Jesus ensinou os discípulos a orar porque sabia que isso é essencial para eles. Paulo também ensinou Timóteo e teatro a importância da oração para o ministério. A igreja depende do ministro, que precisa ser, antes de tudo, um homem de oração, buscando sabedoria, poder em Deus. A oração é essencial para o ministro, para entender a Bíblia, para liderar, para servir com amor e poder. Jesus é o modelo para todo pregador, e a oração era a regra na vida dele, a inspiração do seu trabalho. Os discípulos devem seguir o exemplo de Jesus. Ele escolheu os apóstolos e depois de uma noite de oração. A oração não era algo secundário para Jesus, mas sim fundamental. A vida de Jesus mostra que a oração não é um extra, mas a base do ministério. Se Jesus, sendo Deus, precisava orar, imagina a gente. Os ministros precisam seguir o caminho da oração de Jesus, o líder do povo de Deus. Jesus era um líder de oração. Ele ensinou os discípulos a orar porque sabia que quem aprende a falar com Deus sabe falar com as pessoas. Era esse o segredo dos primeiros pregadores. A gente só consegue falar com as pessoas porque aprendemos a falar com Deus. Jesus treinou os discípulos mais em oração do que em pregação.
A oração sustenta tudo no Evangelho. Lutero diz que o trabalho do cristão é orar. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro e o ofício da oração. Todo pregador precisa aprender a orar, se tornar um especialista na presença de Deus. Orem sem cessar, essa é a ordem para quem prega. Sermões preparados na oração trazem a unção do Espírito Santo. É a oração que traz o poder do Espírito Santo para a pregação, para transformar vidas. O Espírito Santo é essencial para pregar. Os discípulos esperaram em Jerusalém para receber o Espírito, buscando em oração. O ministro ideal é chamado por Deus, ungido, cheio do Espírito, separado para a obra, dedicado ao Mestre. A unção do Espírito faz toda a diferença na pregação. E essa unção vem quando buscamos a Deus em oração, quando nos consagramos a Ele. E hoje em dia tem muito pregador que fala bonito, mas poucos que oram de verdade. O que a igreja precisa é de alguém que a leve de volta à oração verdadeira. Um avivamento de verdade nasce no Espírito Santo. E isso só acontece com muita oração, começando no púlpito e se espalhando pela igreja. O avivamento que a gente quer não vem com planos humanos, mas com a oração do povo de Deus, com os líderes dando exemplo. O coração é o dicionário da oração, a vida é o comentário, a oração forma o caráter. O ministro precisa aprender isso, tanto quanto o membro da igreja. Os discípulos não gostavam de orar no começo, mas Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para um treinamento especial porque eles oravam mais e eram mais úteis no reino. Nossa vida de oração molda quem a gente influencia nosso ministério. Quem ora se aproxima de Jesus e se torna útil no reino. Felizes são os discípulos que são chamados para estar mais perto de Jesus, que respondem ao chamado dele para orar. Todos os grandes momentos do nosso Senhor foram marcados pela oração. Ministros, se ajoelhem e orem. A oração nos leva para perto de Jesus e nos capacita a viver e a servir com poder e autoridade. Epáfras lutava por vocês em oração, como diz em Colossenses, para que os crentes ficassem firmes na vontade de Deus. A oração leva a gente para esse nível espiritual. O ministério completo não é só converter pessoas, mas levar os crentes à maturidade. E era por isso que Epáfras orava. Os primeiros ministros eram dedicados à palavra e à oração com zelo enorme. Eles oravam muito, sem parar. Orar pelos outros é muito importante no ministério. Devemos orar uns pelos outros para crescermos na fé, para sermos fortes. Jesus viveu e sofreu debaixo da lei da oração. Tudo o que ele conquistou, todas as vitórias dos seus servos, dependem da oração. Sem oração, Jesus não podia fazer nada, mas com a oração, ele podia todas as coisas. Os apóstolos, sem oração, eram fracos, mas pela oração, podiam fazer tudo o que Deus queria. A oração é a chave do poder espiritual. Assim como Jesus dependia da oração, nós também precisamos buscar a Deus para ter força, direção, capacidade para cumprir nossa missão. Agora chegamos ao nosso 8º ponto, a falta de oração no púlpito. Henry Martin, um servo de Deus, sentia falta da presença de Deus na vida do pregador que não orava. Todos os santos foram santificados através da oração. Até os anjos, seres celestiais, dependem da oração. Pregadores, que são chamados de anjos das igrejas em Apocalipse, também dependem da oração para que Deus abra portas e dê poder às suas palavras. O pregador que não ora se afasta de Deus. A oração é essencial para receber a mensagem de Deus, para pregar com poder, com autoridade. Como um pregador pode pregar de verdade se ele não recebe a mensagem de Deus em oração? A fé precisa ser alimentada, o coração precisa ser aquecido no lugar secreto da oração. O pregador precisa ter seus lábios tocados pelo fogo de Deus, que vem através da oração. É a oração que traz o fogo, que solta a língua, que abre as portas com o evangelho. O Espírito Santo é o fogo que purifica, que capacita o pregador a tocar corações e transformar vidas. E essa unção vem quando buscamos a Deus em oração. O pregador pode até falar bonito, mas sem oração ele não planta a semente da palavra de Deus. A oração é essencial para o reino de Deus crescer. Só pregadores e pessoas de oração podem levar o evangelho com poder. Deus pode fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Quem ora pode ordenar a Deus, pode acessar a capacidade e o poder de Deus. A oração vai além das palavras, dos pensamentos e recebe coisas grandes e maravilhosas de Deus. A oração não é só falar, é ter um encontro com Deus que transforma quem ora e quem ouve. A oração libera o poder de Deus para agir além do que a gente imagina.